E a gente muda de assunto, a gente sai de IOF e vem para o GDF, Governo do Distrito Federal, para a gente falar de saúde. Eu estou muito bem acompanhada aqui nos estúdios do Metrópolis com a Isadora Teixeira, que é nossa colunista aqui do Portal Metrópolis. Oi, Isa, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos acompanham na tarde de hoje. Isa está muito bem acompanhada também. A gente recebe aqui no nosso estúdio hoje o secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Lacerda. Secretário, seja muito bem-vindo. Vou passar a bola para a Isadora para vocês conversarem. Fiquem à vontade. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, nosso Boletim Metrópolis. É um prazer receber o senhor aqui. A Isadora e a toda a equipe do Metrópolis. Agradeço o convite. É um enorme prazer estar aqui debatendo sobre saúde. Um tema de extrema importância, não só para o Distrito Federal, mas para todo o Brasil e para o mundo. Secretário, eu começo essa entrevista perguntando ao senhor a respeito dos últimos casos que a mídia aqui do Distrito Federal, a gente, pelo Metrópolis, também publicou, de revolta da população por falta de atendimento, demora em receber esse atendimento nas unidades de saúde. A saúde é uma área, se não a área que tem o maior recurso, o maior orçamento do ente do Distrito Federal, do ente federativo, é um dos que mais tem dinheiro disponível em caixa. O que acontece que a gente ainda, apesar desse alto volume de recurso, ainda vê tantos casos de demora no atendimento, falta de atendimento, essa carência no suporte dado à população? Isadora, hoje é importante ressaltar o momento na qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí um momento do aumento das síndromes respiratórias, tanto para pacientes de adultos, na faixa etária pediátrica. Isso é um aumento não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. Então, nós temos curvas em ascensão das síndromes respiratórias, né, que são causadas aí pelos vírus que circulam durante esse período, que é o vírus sincicial respiratório, adenovírus, influenza A, influenza B e a Covid. Então, obviamente, isso dá uma sobrecarga no nosso sistema de saúde. Nosso sistema, digamos assim, os nossos prontos-socorros, eles estão sempre lotados. É importante colocar que nós atendemos não só a população aqui do Distrito Federal, mas nós atendemos também toda uma região do entorno, dos estados aqui próximos, e nós somos SUS, nós temos que atender a todos. Mas é que eu queria deixar também a importância que o Distrito Federal tem se preocupado com essas ações. Então, nós temos buscado implementar medidas para agilizar o atendimento desses pacientes. Nós sabemos que nesse período também é difícil a mão de obra, principalmente a mão de obra dos pediatras, intensivistas pediátricos. Então, nós temos buscado reforçar os times assistenciais. Tivemos a implementação recente da telemedicina nas UPAs para justamente atender aqueles pacientes verdes. Nós sabemos que as UPAs, elas são vocacionadas a atender paciente com perfil maior de gravidade, né? Digamos, o paciente amarelo e vermelho. E geralmente esse paciente que espera muito é o paciente verde. Então, nós temos buscado alternativas para dar o suporte a esse paciente verde, para justamente trazer um atendimento com segurança para a população. E aqui eu queria ressaltar também a importância às vezes, da população procurar ali o gestor da unidade, quando tiver algum problema, porque hoje os profissionais de saúde, diante desses casos também de violências, eles ficam com medo de trabalhar. Então, sempre quando nós observamos algum caso de violência, assim, nós, na sequência, temos atestado por parte dos profissionais. Então, eu sou profissional de saúde, eu sou médico de formação. Graças a Deus, nunca vivenciei isso nos meus atendimentos e já atendi tanto em hospital público ou privado, mas é importante que tenhamos esse diálogo lá e tentemos buscar uma solução com a gestão antes de ter aqueles incidentes. Uhum. E, paralelo a isso, é importante ressaltar que a Secretaria de Saúde está buscando ampliação da segurança desses locais. Então, nós estamos aí buscando um aditivo ao contrato para ampliar o número de seguranças e também há uma possibilidade muito em breve de implementarmos câmeras nessas áreas mais críticas. E a importância da câmera é a gente tentar monitorar e ter previsibilidade de uma possível crise. O objetivo da câmera é basicamente esse, termos a previsibilidade dessas crises para que possamos agir de maneira preventiva.
Secretário, agora falando sobre alguns assuntos específicos da área da saúde. Pouco antes do senhor assumir a secretaria, mais ou menos 3 meses, o Centro Obstétrico do HMIB, Hospital Materno Infantil de Brasília, referência em atendimento para grávidas e crianças recém-nascidas, foi fechado. Foram fechados 35 leitos, além do Centro Obstétrico. Como é que ficou essa situação? Já foi resolvida? Ou, se não, há alguma previsão para abrir esses leitos e o centro obstétrico? Como é de conhecimento, o HMIB ele teve um vazamento ali no subterrâneo, e esse vazamento ele provocou um deslocamento do solo, e nós tivemos várias rachaduras, tanto na UTI pediátrica, na realidade numa UTI neonatal, com 35 leitos, como no centro obstétrico. Então teve uma interdição por parte da Defesa Civil, né, obviamente para priorizar a segurança desses pacientes. O que eu posso dizer hoje é que está tendo a reforma lá da UTI neonatal, e nós pretendemos abrir essa UTI não com 35, mas com 45 leitos. Porém, paralela à reforma, ainda estão em andamento os laudos para ver se o solo ainda está apresentando deslocamento. Porque o último laudo que teve ainda teve um pequeno deslocamento do solo. Então a gente quer ter total segurança para ter essa inauguração da UTI neonatal e depois iniciar a reforma do centro obstétrico. O centro obstétrico foi o mais afetado e ele não foi liberado ainda para a reforma, porque teve um deslocamento de pilar. Então, a partir do momento que nós tivermos o laudo técnico, é que nós vamos iniciar a reforma do centro obstétrico. Em relação aos leitos de UTI pediátrica, como é que está a situação hoje da Secretaria de Saúde? Existe alguma previsão para ampliar esse suporte no atendimento para crianças recém-nascidos, especialmente, que estão com dificuldades, que precisam dessas UTIs? É importante, assim, eu adentrei, né, com o HMIB fechado e num período de extrema dificuldade, que é o período das sazonalidades. Então, nesse período, nós temos um grande aumento aí do avanço da bronquiolite, que é causado pelo vírus sincicial respiratório, e, obviamente, a ausência desses leitos fez muita diferença. Mas é importante que nós fizemos uma força-tarefa nesses últimos 2 meses aí, diante do quadro que sempre o Distrito Federal passa pela bronquiolite, né, digamos assim. Nós conseguimos abrir mais de 60 leitos com suporte pediátrico para suportar esse período. E, além disso, usamos uma arma, digamos assim, nós somos o primeiro estado da federação a utilizar um anticorpo monoclonal, que é o Nirsevimab. Tá? O Nirsevimab ele não é uma vacina, ele é um medicamento que mostrou, né, ele foi criado, se eu não me engano, lançado em 2022, mas tem 2 grandes estudos, que é na Espanha e no Chile, que esses países, eles fizeram aplicação nessa população abaixo de 2 anos, e eles conseguiram reduzir as internações por bronquiolite em torno de 80%. E também foi uma aposta do GDF, né, e aqui eu até queria solicitar o apoio desse grande veículo de comunicação, porque nós fizemos a aquisição desse medicamento. Hoje, os pacientes que nascem entre 32 semanas e 36 semanas e 6 dias, eles já saem da maternidade com a aplicação do Nirsevimab, que é uma dose única, e garante uma proteção para esse bebê ou esse lactente entre 5 e 6 meses. E também estamos disponibilizando para a população dos pacientes que nasceram de outubro de 2024 até a presente data, digamos assim, também com essa idade gestacional entre 32 semanas e 36 semanas e 6 dias, para procurar as nossas unidades, que nós vamos colocar para vocês divulgarem, para essa aplicação. E isso é tão importante, nós tentamos ampliar essa divulgação para a sociedade, porque nós não estamos tendo uma busca ativa por parte da população, na qual nós divulgamos, nos procurando para essa aplicação. Então, a SES também está realizando a busca ativa desses pacientes, mas com as regiões de saúde estão entrando em contato com essas mães para tentar prover essa aplicação, porque é um medicamento que salva vidas. Nós sabemos que a bronquiolite, por ser uma doença viral, é um tratamento de suporte. E tudo que nós pudermos fazer para evitar que essa criança entube, que essa criança passe a necessitar de um leito de UTI, nós temos que fazer. Para suportar esse período também, nós fizemos ampliação de carga horária de vários profissionais. Foram mais de 130 profissionais que nós ampliamos carga horária nos últimos 2 meses para dar um suporte maior ao nosso pronto-socorro. E todas as nossas unidades de pronto-socorro estão usando catéter de alto fluxo
Catéter de alto fluxo é uma tecnologia que ela permite um suporte melhor de oxigenação para essas crianças, para evitar que essa criança seja entubada. Então, estamos com esse aparato e, obviamente, nossos profissionais se dedicando diariamente aí para tentarmos vencer mais essa batalha contra o vírus sincicial respiratório. Secretário, aqui no Distrito Federal existe uma fila com 900 pacientes aguardando para dar início a esse tratamento oncológico. A gente sabe que é um tratamento que não pode esperar muito para ser iniciado, então gostaria de saber por que essa fila é tão grande e se já há alguma expectativa para reduzi-la. É uma pauta muito importante, a oncologia, e eu como médico eu tenho me dedicado bastante nesse tema ali dentro da Secretaria de Saúde. Nós sabemos pelos dados do INCA que nós esperamos aí para o triênio, né, digamos assim, cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano. Então, as doenças oncológicas, e ainda mais com o envelhecimento da população, cada vez mais nós vamos ter uma incidência maior. E, obviamente, nós mapeamos nesses últimos meses aí, na Secretaria de Saúde, que na oncologia é importante nós pensarmos em linha de cuidado. Eu não posso pensar só na primeira consulta, eu tenho que pensar na primeira consulta e no que esse paciente pode consumir de recurso. O que ele vai consumir de tomografia, de ressonância, de infusão, de radioterapia, para ver se a rede está preparada para suportar esses 900 pacientes e o acréscimo que nós temos mês a mês dessa fila. Então, baseado nesse estudo, nós fizemos todo o mapeamento da nossa rede. Vimos que, para esse momento, nós não conseguiríamos suportar a demanda e o incremento mensal, porque, Isadora, é importante ressaltar que o paciente oncológico, você atende ele permanece em tratamento. Então, ele continua consumindo recurso, ele vai fazendo os ciclos de quimioterapia. Então, baseado nesses dados, nós lançamos mão de um edital de credenciamento para dar um suporte aí da rede privada para auxiliar nesse tratamento, porque nós sabemos perfeitamente que quanto mais precoce nós diagnosticarmos e tratarmos, melhor vai ser o prognóstico para esse paciente. Então, maior vai ser a chance dele ter uma cura, digamos assim. E é esse o objetivo e é isso que nós estamos trabalhando na Secretaria de Saúde. Eu sempre falo para os meus gestores, para os meus colaboradores, trabalhar por propósito. O propósito é cuidar de vidas. Secretário, um outro gargalo da saúde aqui no Distrito Federal é a espera por cirurgias, especialmente as cirurgias eletivas. Como é que a Secretaria trabalha para resolver essa demora para a realização dessas cirurgias? O que já tem sido feito ou o que vai ser feito de imediato para que as pessoas que estão aguardando possam ser submetidas a esses procedimentos? É importante ressaltar as duas pautas prioritárias que o governador Ibanez Rocha e a vice-governadora Celina Leão, oncologia e fila de cirurgias. Hoje, quando a gente para pensar em hospital, é importante que a população tenha consciência disso também. Nós temos a disputa dentro do nosso centro cirúrgico por cirurgia de emergência, né, urgências. Então, a todo momento chega um trauma em nossos hospitais. Então, aquele centro cirúrgico, ele, de certa forma, ele é compartilhado para as urgências, emergências e as cirurgias eletivas. Então, nós também fizemos um mapeamento e a ideia é tentar tirar cirurgias de menor porte dos nossos hospitais, colocar para a rede credenciada realizar essas cirurgias de menor porte, para que possamos dedicar a cirurgia de maior porte dentro das nossas unidades de saúde, dentro dos nossos hospitais, para dessa forma a gente tentar atacar as duas filas. Então, nós lançamos aí, essa semana, um edital de credenciamento. Serão mais de 10 mil cirurgias que nós colocaremos aí para a rede credenciada realizar. E a ideia é que a gente possa dar uma arrefecida, né, nessa fila. Tem pessoas aguardando há muito tempo aí, por uma cirurgia. E pretendemos também criar algo que seja mais perene, né, que nós não tenhamos esse incremento de fila da forma que chegou. É importante ressaltar isso, Isadora, que isso é um problema também a nível Brasil. Após a pandemia, todos os estados sofreram com as altas filas de cirurgias represadas. Secretário, a Secretaria de Saúde lançou ontem um projeto chamado AVC no Quadrado, que é para resolver, para tentar impedir, na verdade, que as pessoas tenham graves consequências do AVC. Como é que vai funcionar esse programa? O AVC no Quadrado, AVC hoje é um tema que nós temos que ter uma devida importância.
Quando a gente eu vou passar alguns dados aqui de AVC, porque são dados relevantes, eu acho que é importante para a gente conscientizar a população. Quando a gente pega a nível mundial, são mais de 12 milhões de pessoas que têm AVC anualmente. Quando a gente fala de óbitos, são cerca de 6,5 milhões de pessoas que morrem por ano no mundo por conta do AVC. E hoje o dado no Brasil é que nós temos uma morte a cada 7 minutos. Então, o AVC hoje, ele é uma doença cerebrovascular, ele também tem que ser pensado em linha de cuidado. E ele tem que passar desde da parte educacional da população, a parte educacional nas escolas, para que os filhos reconheçam essa patologia de quem ele tiver no ambiente dentro de casa e pensar em toda uma linha de cuidado, porque o AVC ele é tempo dependente. Então, nós reunimos todo esse projeto num projeto que a gente chama, digamos, AVC no quadrado. É importante nominar para que as pessoas gravem o nome e saibam que, diante de uma suspeita de AVC, o que tem que fazer, ela tem que, para onde ela tem que ligar, onde ela tem que levar esse paciente. E esse é um projeto que nós lançamos ontem, tem uma expectativa muito grande para a população do Distrito Federal, porque vai trazer um benefício muito grande, vai trazer um benefício para a população. Então, faço o convite a todos vocês depois para conhecerem, mas ele integra toda a rede de atenção pré-hospitalar, SAMU, bombeiro, com os nossos hospitais, tanto de parte mais secundária, como terciária e quaternária, como hospital de base. Tá? Colocando todos esses times envolvidos e descentralizando a trombólise. A trombólise é um medicamento que nós usamos para dissolver aquele trombo, aquele coágulo. Então, descentralizar significa, se eu tenho um paciente com AVC lá em Planaltina, digamos assim, se ele tem todos os critérios para você fazer indicativo de trombólise, mas se aquele paciente for elegível para trombólise, ele vai fazer essa trombólise na região. Tá? Então, isso salva vidas. Então, é um projeto fantástico e que nós temos uma expectativa de mudar a realidade do AVC aqui no Distrito Federal. Secretário, quando a gente fala em saúde aqui no Distrito Federal, uma das queixas mais comuns dos gestores, e aí eu vou confirmar com o senhor que isso também é uma queixa sua, mas dos secretários antigos, os secretários anteriores, e do próprio governador, da vice-governadora também, é a questão que é o fator entorno. Não é possível falar do Distrito Federal sem se considerar a população do entorno do Distrito Federal, que é de um outro estado, de Goiás, mas essa população trabalha aqui no Distrito Federal e muitas vezes procura atendimento também no Distrito Federal. Inclusive, há uma troca também desses atendimentos. Claro que o número dos cidadãos do entorno que procuram o DF é muito maior, mas também já há um novo fenômeno. Ontem, eu conversando com o prefeito de Valparaíso, ele comentou que 25% dos atendimentos nas unidades de Valparaíso, que fica no entorno sul, são de moradores do Distrito Federal. Mas a gente sabe que o número de gente que vem de fora procurar aqui o atendimento em Brasília acaba sendo maior, né, por conta do suporte que essa capital oferece. Como é que o senhor enxerga essa situação e como que isso é tratado pela Secretaria de Saúde para poder conseguir atender todo mundo? Claro, o SUS é universal, não se pode negar atendimento para ninguém, mas como é que vocês estão avaliando essa situação? Existe algum projeto para dividir essas responsabilidades em questão de orçamento, de atendimento? Como é que é enxergado esse fator entorno? Você já deu uma premissa fundamental, que o SUS é universal. Então, nós temos que atender a todos que chegam aqui no Distrito Federal. Mas esse é um tema de extrema importância. Se a gente pegar hoje na sazonalidade da pediatria, 28% das nossas internações não são do Distrito Federal. Então, nós temos leitos nobres aí. E como que eu tenho tratado essa demanda? Para o planejamento de saúde do Distrito Federal, é importante que nós dialoguemos, né, com esses entes, né, digamos, esses outros secretários de estados, e isso nós já temos o feito. Então, eu já iniciei um diálogo com o secretário de Estado de Goiás, que é o Razível, e o secretário de Estado de Minas Gerais, que é o Fábio. Então, eles estão muito abertos. Nós já tivemos um diálogo também com o Ministério da Saúde, para justamente nós unirmos forças para tentar começar a criar algo concreto para a região de entorno. Então, assim, o que a gente pode subdividir, digamos, responsabilidades?
Então, isso vai ser construído, mas pode ser que eles foquem mais na atenção primária, secundária, e eu fique mais com a atenção terciária, quaternária. Então, tudo isso vai ser dialogado. Então, já tem uma reunião prevista, né, com os 2 secretários de Estado que estão abertos ao diálogo, e quem sabe a gente não construa algo aí que seja perene, que realmente vai trazer um grande benefício para a população. Eu cito na reunião que eu tive com eles, né, na conversa que eu já tive prévia com eles, até dando o exemplo da mobilidade. Foi feito um consórcio. Então, eu acho que a abertura para o diálogo já é um passo importante para que possamos sanar. E quando a gente fala da população do entorno, nós estamos falando de um número muito grande. Na questão do planejamento de câncer, quando a gente fala do Distrito Federal, quando a gente vai pensar na incidência de novos casos de câncer para o Distrito Federal, baseado nos dados do INCA, seriam cerca de quase 7 mil casos que nós teríamos por ano. Se a gente for considerar a população do entorno, já iria para 9 mil alguma coisa. Então, é importante esse diálogo para saber, eu vou planejar para 6, 7 mil ou para os 9 mil? Então, o caminho é o diálogo para que possamos construir. O Ministério da Saúde, digamos assim, numa reunião que nós tivemos com a diretoria, se sensibilizou com a situação e se colocou a estar na mesa de negociação para que possamos construir algo em conjunto. Secretário, para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir o senhor sobre uma representação feita pelo Ministério Público de Contas que pediu o afastamento do senhor do cargo de secretário em razão do fato do senhor ter ocupado anteriormente o cargo de presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o IGES. Como é que o senhor responde a isso? Olha, recebi com muito respeito, eu tenho muito respeito aos órgãos de controle, busco dialogar sempre. Então, desde a minha gestão no IGES, sempre busquei dialogar com o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Eu fui o primeiro presidente do Instituto de Gestão Estratégica a prestar contas na Câmara Legislativa. Então, sempre busquei trabalhar com muita transparência. Então, recebi com muito respeito e, obviamente, o que acontece ali é que há uma lei, a lei de criação do Instituto de Gestão Estratégica. Na própria lei, ela coloca que o Conselho de Administração vai ser presidido pelo secretário de Saúde. Então, é algo que está na legislação, obviamente, e, além disso, há uma comissão estabelecida pela portaria também de 2018, que a prestação de conta é avaliada por uma comissão de avaliação de contrato, que é a CAC. Então, há esses fatos, digamos, a serem colocados, mas na primeira semana, praticamente nos primeiros 10 dias que eu assumi, eu mesmo procurei a governança da SES, né? Há uma subsecretaria de governança, já me colocando à disposição para buscar um afastamento, tá? Para alguma demanda que viesse do IGES, para justamente não ter esse conflito de interesse. Então, eu quero executar meu trabalho pensando na população, com meus propósitos, com os meus princípios de valores e, obviamente, estou no aguardo do que a Justiça decidir, né? Digamos assim. Obrigada, secretário. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Boletim Metrópolis. E espero que a gente possa falar muito mais. Tem muito assunto para ser tocado aí nessa área de saúde, que é uma grande preocupação de todo mundo, né, de toda a população. Obrigada. Obrigado, Isadora. Obrigado a todos aqui do Metrópole. E a Secretaria de Saúde vai estar sempre à disposição. Obrigado. Obrigada.